Existe, dentro desse processo de luto, 5 fases que a gente vai passar num processo do luto, tá? 5 fases. Quais são as fases que a gente passa no luto? Todo mundo passa por essas 5 fases. A primeira fase é uma fase de negação, tá? O que é esse processo de negação? A criança ou o adolescente ou o adulto, ele não aceita muito bem esse luto, essa morte, essa perda, não aceita, não acredita, fica querendo que volte a coisa, não tá entendendo muito bem, parece que não caiu a ficha, tá? É o conhecido não caiu minha ficha, tá bom? Então esse é a primeira fase do processo de luto, tá bom? O segundo processo de luto, a segunda fase do luto é a fase que a gente chama de raiva, né? Que a gente fica com muita raiva, então a gente passa no processo que eu não tô acreditando, por uma fase de raiva. Então eu fico com raiva da pessoa que morreu. Às vezes a gente até vê algumas pessoas mostrando essa raiva em velório, né? Então assim, mostra uma raiva da pessoa que foi embora, mostra uma raiva de Deus. Muitas vezes a gente coloca a raiva em algum lugar, né? Então a gente vai colocar a raiva muitas vezes naquele que eu acredito que tirou, que me fez perder essa questão, então eu fico com raiva. Aí a terceira fase que a gente percebe num processo de luto, a terceira fase é a... Então que bom, nós estamos juntas, somos guerreiras. O terceiro processo ah, que bom, obrigada, viu? O terceiro processo é o processo de barganha. Sabe o que é essa barganha? Terceira fase é quando eu começo a barganhar, né? Do tipo negociar a volta da pessoa, negociar, conseguir algo com isso. Então, por exemplo, isso acontece muito com religião, né? Então, uma pessoa fica, por exemplo, pedindo para Deus que volte, que não é possível, que Deus vai fazer um milagre, que existe um milagre. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir alguma coisa, isso tudo vai passar. Então existe uma tentativa de troca. Não, se eu fizer isso, vai melhorar, vai acontecer alguma coisa. Então existe uma barganha ali, uma negociação, né, para que aconteça, não aconteça a perda, na verdade, né, que não saia desse processo de perder aquela pessoa, ou perder a própria vida. Aí são 5, né? A quarta fase é a fase da depressão. Na verdade, não é um quadro deprimido, tá? A gente não entra em quadro deprimido no luto, mas a gente sente, a gente chama de depressão. Na verdade, essa quarta fase é uma fase de sintomas deprimido. Então, você percebe que a pessoa tá lá com um choro excessivo, sempre chorando, ou triste, muito triste, já está num processo de tristeza, mergulhado na tristeza diária, todo momento, não vê prazer de nada, não quer fazer mais nada, curte aquele processo enlutado, sabe? Ela já não tem mais raiva, ela já não tem mais barganha, não consegue negociar mais nada, e aí ela sente às vezes culpa devia de ter feito tal coisa, então começa a vir um processo de culpa, às vezes uma irritabilidade com as pessoas, irritabilidade com as coisas, então são sintomas deprimidos, né? Então se vê a perda do apetite, ou muitas vezes ganho do apetite no processo de tristeza. Então você percebe que a pessoa entra nesse quarto processo, que é o conhecido luto de fato, né? A gente só entende que a pessoa está em luto quando
quando a pessoa está nesse processo que parece um quadro deprimido, mas não é um quadro deprimido porque ela está numa situação de luto, tá? E aí esse processo tende a ser mais extenso do que os outros normalmente, demora um pouco mais, depende de pessoa para pessoa, esse estágio e essas fases. E aí a última fase, que é a quinta fase, é quando eu realmente consigo aceitar essa perda, que é o último estágio, o quinto estágio, é a aceitação. Tá? Então eu aceito, eu compreendo por que eu perdi, eu fico só com a saudade. A saudade faz parte da nossa vida mesmo, a gente sente saudade daquilo que a gente não tem mais, daquilo que já passou. Então esse sentimento não é um sentimento ruim, muito pelo contrário, ele é positivo e é o que vai ficar na aceitação, né? Vai ficar a compreensão do processo, o fechamento do luto, ou seja, eu paro de chorar, eu não fico mais triste e fica a saudade, as lembranças.